Os furacões são como gigantes adormecidos no oceano, mas eles não nascem furacões já poderosos. Tudo começa com uma fase bem mais calma. Imagine uma área no oceano onde o ar está mais quente e pesado, como se fosse um caldeirão começando a ferver. O ar quente e úmido sobe lentamente, enquanto o ar mais frio tenta ocupar o espaço deixado para trás. Esse movimento faz com que o vento comece a girar, mas de forma bem tímida. Isso é a depressão tropical, o primeiro estágio de um furacão. Pense nela como a fase inicial de uma tempestade tentando ganhar forças. O interessante é que, por mais que ainda não seja forte, ela já está se organizando para se tornar algo maior. E falando em tempestades que se tornaram gigantes, o furacão Milton, que recentemente cruzou o Atlântico, começou exatamente assim. Ele causou uma devastação significativa na Flórida ao fazer landfall como um furacão de categoria 3. Ele atingiu a região de Siesta Key, causando grandes inundações, especialmente em áreas como Punta Gorda e Clearwater. Casas foram destruídas, árvores caíram e ruas ficaram alagadas, com algumas áreas sofrendo com tornados associados à tempestade. Em Fort Myers, por exemplo, algumas residências foram severamente danificadas por um tornado que surgiu como parte da tempestade. Esses impactos devastadores são um lembrete da imprevisibilidade e da força destrutiva dos furacões, especialmente quando encontram condições perfeitas de crescimento, como aconteceu com Milton, que se intensificou rapidamente após passar por águas quentes do Atlântico, forçando milhares de pessoas a evacuar. Milton mostrou mais uma vez como a natureza pode ser imprevisível, evoluindo de maneira rápida e surpreendendo meteorologistas. Mas não basta apenas esse caldeirão de ar quente para que a tempestade evolua. A água do oceano precisa estar quente, acima de 26 graus Celsius, o que para a Terra é como uma espécie de combustível que o furacão vai usar para ganhar potência. E aqui acontece algo mágico. Quando o vapor de água vira gota de chuva, ele libera calor. Esse calor extra alimenta a tempestade como se ela estivesse ganhando mais energia para crescer. E aí vem a rotação da Terra, um detalhe fundamental para a formação do furacão. Quando você está no planeta, mal percebe que ele está girando, certo? Mas essa rotação tem um efeito importante. Ela faz com que os ventos comecem a girar, o famoso efeito de Coriolis. É como se a Terra fosse uma roda gigante invisível, que faz com que as tempestades comecem a rodopiar. Sem isso, uma tempestade tropical até poderia se formar, mas não teria a espiral característica que vemos nos furacões. Quando os ventos atingem cerca de 62 km por hora, a depressão tropical vira uma tempestade tropical. Mas é quando os ventos alcançam 119 km por hora que o sistema atinge o status de furacão. Neste ponto, ele já se tornou uma força considerável da natureza, capaz de causar destruição significativa em seu caminho. No centro de todo o furacão está o famoso olho, uma área surpreendentemente calma no meio de todo o caos. Imagine estar no centro de uma roda de ciclone. Ao seu redor, tudo está girando e causando destruição, mas dentro do olho é como se você estivesse no meio de um furacão com céu limpo e vento fraco. Essa calmaria, no entanto, é enganosa. Quando o olho passa por uma região, muitas pessoas pensam que a tempestade terminou, mas a verdade é que a segunda metade, com a parede do olho, está por vir, e essa parte é a mais perigosa. A parede do olho é onde os ventos são mais intensos. Esses ventos são tão fortes que podem arrancar telhados, árvores e até mesmo lançar objetos pesados como se fossem brinquedos. A sensação é como se o próprio ar estivesse rasgando tudo em seu caminho. Além disso, as bandas de chuva que circundam o furacão também desempenham um papel importante. Essas bandas são como tentáculos que se estendem por centenas de quilômetros e podem despejar enormes quantidades de água. Mesmo que o olho do furacão esteja longe, essas bandas podem atingir regiões distantes, causando enchentes e deslizamentos. Para muitos, o maior perigo não é o vento em si, mas a quantidade de chuva que essas bandas podem trazer. Meteorologistas usam satélites, modelos computacionais e aviões de reconhecimento para monitorar essas tempestades de perto.
Eles conseguem prever onde o furacão vai tocar terra e com qual intensidade, mas ainda assim, pequenos detalhes na atmosfera podem fazer com que a tempestade mude de direção ou se intensifique de forma inesperada. Além da destruição física, os furacões desempenham um papel importante no clima global. Eles redistribuem o calor dos oceanos tropicais para latitudes mais altas, equilibrando as temperaturas. No entanto, suas consequências podem ser devastadoras para os ecossistemas. As inundações podem arruinar florestas, rios e praias, enquanto a contaminação da água com resíduos e poluentes representa uma séria ameaça à vida selvagem e humana. Quando um furacão atinge a Terra, ele inevitavelmente começa a perder força. A terra firme rouba o calor e a umidade de que ele precisa para sobreviver. Sem seu combustível, o furacão se desorganiza e começa a se dissipar. Mas mesmo em suas fases finais, ele ainda pode causar muita destruição. A chuva intensa pode continuar por dias, mesmo depois que o furacão em si já se dissipou. Nos últimos anos, o aquecimento global tem feito os oceanos ficarem ainda mais quentes, o que, por sua vez, alimenta furacões mais intensos. A frequência de furacões de categoria 4 e 5 está aumentando, e as chuvas associadas a essas tempestades estão se tornando mais severas, aumentando o risco de inundações catastróficas. Agora, talvez você se pergunte: por que algumas regiões não enfrentam furacões? Isso acontece por uma combinação de fatores. Para que um furacão se forme, ele precisa de condições específicas, como águas oceânicas quentes e o efeito de Coriolis, que faz com que os ventos girem em espiral. Regiões próximas ao Equador, como o Brasil, estão localizadas em áreas onde o efeito de Coriolis é fraco demais para criar a rotação necessária. Além disso, as correntes oceânicas nessas áreas geralmente mantêm a água mais fria, impedindo que a temperatura do mar alcance os níveis críticos para a formação de um furacão. Outros exemplos de regiões onde os furacões são raros ou inexistentes incluem o Sudeste Asiático, em áreas próximas ao Equador, e o Oceano Índico, perto do Equador, onde a mesma falta de rotação impede que tempestades tropicais evoluam para furacões. Entender o ciclo de vida de um furacão e por que ele afeta determinadas regiões nos ajuda a proteger vidas e bens, especialmente com o avanço da ciência meteorológica. No entanto, conforme o planeta aquece, esses monstros do oceano podem se tornar ainda mais comuns, exigindo uma preparação ainda maior de todos nós. Enfim, este foi o primeiro vídeo do meu canal. Se você gostou, lembre-se que cada interação será uma grande motivação para mim continuar.